Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o engenheiro de Minas, Nildo Máximo Benedetti. Nascido em São Paulo em 29 de maio de 1936, Nildo Benedetti é casado com Maria Rita Neves Benedetti e pai de Carmen, Laércio e Raimon. E avô também de Irã, Clara e Lívia. Graduado em Engenharia de Minas pela Politécnica, Nildo trabalhou por cerca de 40 anos no Grupo Votorantim, onde se aposentou como diretor superintendente da área de cimento, São Paulo, Rio de Janeiro. Nildo fez mestrado em Teoria da Tradução na literatura italiana e doutorado em literatura brasileira. Atualmente dá palestra na Fundec sobre cinema. Nildo, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado pelo convite. Nildo, vamos começar a falar sobre a sua profissão, engenheiro de Minas. É comum as pessoas ouvirem, as pessoas falarem de engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, mas engenharia de Minas parece ser diferente. Explique para o nosso telespectador o que é o engenheiro de Minas e como era o seu trabalho lá no Grupo Votorantim. Essa profissão, de engenharia de Minas não é muito procurada, pelo menos não era no tempo em que eu fiz a Politécnica. No meu curso tinha 7 alunos só, porque é uma profissão que tem que viajar muito, é uma profissão que se suja muito, né? Então não é uma profissão... Não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. Então não é uma profissão de escritório, né? Quer dizer, pode trabalhar no escritório, mas o desejável é que o sujeito trabalhe muito tempo no campo. Como eu, por exemplo, trabalhei 17 anos no campo. Eu trabalhei 17 anos na mina mesmo, em mina. E é uma profissão, para quem gosta, muito interessante, muito gostosa de se fazer. Quando você fala em minas, são as galerias mesmo? Não, pode ser mina a céu aberto, pode ser aquilo que a gente conhece normalmente como pedreira, e pode ser também mina subterrânea, que é o caso aqui da Votoran. Votoran tem as duas, tem a mina a céu aberto e tem a mina subterrânea. E você atuou mais em qual delas? Nas duas. Nas duas. Nas duas, eu trabalhava na mina a céu aberto, depois a gente começou a criar esse projeto de mina subterrânea. A gente teve a assessoria de uma firma finlandesa, a Outokumpu, e aí então a gente desenvolveu e a mina está funcionando até hoje. Tanto a mina a céu aberto como a mina subterrânea funcionam até hoje. O que faz um engenheiro lá nas minas? Bom, existem aqueles engenheiros que fazem projeto de mina, mas existem aqueles também que estão no campo, aqueles que vão lá, tratam das operações de mineração, que é desmonte, que ele fura a rocha, desmonta, carrega, transporta, brita e aí depois processa aquele material para fazer cimento, no caso aqui. Certo. Muitas pessoas, quando você fala em minas subterrâneas, falam, puxa, mas é tudo escuro, aquela iluminação que você faz. Como que era trabalhar? É escuro mesmo, né? É escuro, mas é bem iluminado, porque a gente pode iluminar como quer, é um lugar seguro. A mina subterrânea da Votoran era um dos lugares, se não é o lugar mais seguro da fábrica, porque a gente tem tanta cautela, tanto cuidado, porque tem riscos, é uma operação de risco. Então a gente toma os cuidados e aí então o índice de acidentes é muito pequeno. Essas galerias já existem ou vocês vão construindo essas galerias? Não, a gente vai construindo. Como que a gente faz um projeto primeiro, como é que elas vão ser feitas, e aí depois então a gente começa esse projeto, a gente executa esse projeto e vai criando essas galerias. Aí na Votoran tem mais de 30 quilômetros de galeria hoje já. 30 quilômetros de extensão ou profundidade? E profundidade, qual é a mais? Profundidade agora vai indo para um nível aí de 180 metros, 200 metros, mais ou menos por aí. E para que tão fundo assim? Porque o minério melhor, a quantidade boa de minério, o minério de qualidade está mais embaixo. Quer dizer, existe uma parte em cima que já foi explorada a céu aberto e depois essa mina vai abrindo
ela vai abrindo e ela vai sendo então explorada embaixo, porque o minério é de boa qualidade. E até onde eu consigo ir, hein? No fim do mundo. Isso aí é a mecânica de rocha que vai me dizer, né? É uma disciplina que estuda isso, que é a mecânica de rochas. A mecânica de rochas, ela te diz quanto você tem que deixar de pilar, que chama, né? Esses suportes, né? Quanto você pode abrir de buraco e coisas desse tipo. As temperaturas, o clima varia muito lá dentro? Não? Sobe um pouco a temperatura, mas é que tem muita ventilação na mina, tem que ter. Porque quando a gente faz as explosões, tem aquele gás da explosão, que ele é um gás que mata, né? Se a gente não toma cuidado. Então, a gente tem que, então, usar equipamentos de ventilação. Né? É uma profissão de risco, né? Você fazer uma mina, escavar uma mina, né? E também é uma aventura, né? Você já teve as duas situações? Não, eu sempre gostei, para mim sempre foi uma profissão, né? Logo no começo eu me dediquei muito ao trabalho físico, porque também era um projeto pioneiro, né? Aqui no Brasil, mina subterrânea de calcário. E então eu me dediquei muito assim ao trabalho praticamente físico de furar e detonar tal. Então, o risco existe, tem que tomar cuidado. A gente toma cuidado com equipamentos, toma cuidado com tudo, né? E aí, então, acaba minimizando o risco. Quer dizer, o risco acaba não tendo. Eu nunca sofri nada, nunca tive algum tipo de acidente em mina, nada, né? Que bom, né? Tanto é que tá aí já, né? Estou vivo aqui, né? E a pedreira? A pedreira é diferente. A pedreira ela muda muito. A pedreira, a extração é feita a céu aberto, que chama. Mas as operações são sempre as mesmas. A gente fura, a gente detona, né? Explode, a gente carrega com equipamento de carregamento, a gente coloca no caminhão e o caminhão transporta para um britador e lá a gente brita o minério e manda para a fábrica. Mas olha, Nildo, você ficou 40 anos na empresa, no Grupo Votorantim, e chama muita atenção do telespectador, porque a empresa, o grupo sempre foi familiar, foi de família, né? E as pessoas sempre tinham esse comprometimento, até mesmo as pessoas que iam lá trabalhar acabavam levando até seus familiares, né? E gerações por gerações acabaram trabalhando no mesmo lugar. Hoje está um pouco diferente, né? Esta situação. Como que eram estas relações do trabalhador com a empresa que era um grupo familiar? Porque, pelo que eu sei também, o próprio empresário, né, do Grupo Votorantim, ele fazia questão que quem quisesse entrar no grupo da família dele tinha que começar lá junto com o pessoal, junto com os peões, vamos dizer assim, né? Para depois ir crescendo. E você cresceu, né? Você saiu como diretor de lá, né? Na verdade, olha, essa questão de empresa que se profissionaliza ou empresa familiar, ela tem sempre uns aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo o que é? É que o sujeito entra numa empresa, ele mantém um alto nível de lealdade, né? E com isso, a empresa também confia muito no indivíduo. Quer dizer, eu tenho orgulho de dizer, isso talvez seja um disparate dentro de um âmbito da administração de empresas, mas eu nunca tive, por exemplo, inspeção, coisa assim, auditorias, né? A gente trabalha sempre porque existe a confiança, né? Esse é um aspecto positivo. E com isso a gente assume uma responsabilidade muito grande porque justamente existe uma confiança. Então a gente acaba até se descuidando um pouco das coisas da gente, mas quando a coisa se trata de dinheiro ou de patrimônio da empresa, a gente zela muito, porque a gente tem a confiança do chefe que está lá, do dono que está ali. Agora, por outro lado, o sujeito fica às vezes 20, 30 anos numa empresa, às vezes ele se acomoda, isso acontece também. Tudo tem o seu lado positivo e negativo. Hoje em dia as empresas têm uma relação, pelo menos a maioria delas, né, uma relação muito mais profissional. Quer dizer, eu contrato alguém, esse alguém tem uma função a cumprir, que é uma função que ele deve cumprir, recebe salário, se ele não cumpre, eu mando ele embora e acabou, né? Eu acho que isso aí, ponto de vista de empresa, talvez seja mais interessante, mas pode ser bem interessante. Mas ponto de vista do indivíduo que está fora da empresa, e sob um ponto de vista também da própria empresa, de ela poder ter aquele indivíduo leal, que veste a camisa, se perde um pouco. Quer dizer, ganha-se um pouco, ganha-se de um lado e perde-se do outro. O fato é que o Grupo Votorantim foi o que foi, se criou a partir de uma empresa familiar, que tinha essa relação familiar com os funcionários. E ela se tornou aquilo que ela é
graças a essa política, né? E tanto assim que, se não fosse por outras razões, o Benedetti, que aqui está, teria continuado na empresa. Mas você parou mesmo forçosamente porque você começou a partir para outro rumo na sua vida, né? E foi estudar, né? Você se tornou praticamente um acadêmico. Como que foi isso, hein? Não, é que eu, na realidade, eu sempre tive muito interesse em arte. Eu sempre tive. Aí na década de 60, criei até um clube de cinema em Sorocaba. E eu tinha um menino que trabalhava comigo, ele tinha 18 anos, chamava Bernardo Vorobov, que depois acabou indo para a Itália, acabou fazendo cinema lá. Então, eu fazia uma sessão semanal de filmes que eu comentava lá na Associação Médica de Sorocaba. E era com o pessoal da Faculdade de Medicina. Então, isso eu fiz na década de 60 já. Eu estudei, quando estava na faculdade, estudei conservatório. Eu fiz música no conservatório com o intuito de ouvir música, de ouvir bem. Eu nunca me dediquei a um instrumento, só para poder ouvir, analisar a música bem. Então, essa foi a intenção. Mas depois de aposentado, eu então tive a grande oportunidade de fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Então, de uma certa forma, chegou um momento que eu trabalhei mais alguns anos depois de aposentado e virei a página. Virei a página da área técnica, a área técnica está encerrada. E a partir de agora eu vou então me dedicar àquilo que eu sempre quis fazer. Me dediquei à literatura, fiz o mestrado, fiz o doutorado. E de uma certa forma também agora virei a página. E agora estou fazendo um trabalho sobre cinema. Aliás, esse trabalho sobre cinema que nós vamos falar daqui a pouco, mas eu quero saber um pouquinho mais dessa sua atividade na literatura. Primeiro porque você fez um mestrado trabalhando a questão da literatura italiana e tem raízes, pelo interesse teu, né, em ter estudado isso. E depois você estudou literatura brasileira e o que chamou a atenção na sua tese, o doutorado, foi a questão de você ter feito uma análise do livro fácil de ler, de Guimarães Rosa, o Sagarana, que, meu amigo, você que vai contar para o nosso telespectador agora. Como foi? O interesse pela literatura italiana é justamente porque seus pais são italianos, não é isso? Meus pais eles eram italianos, pai e mãe, né? E os dois vieram da Itália, crianças, mas vieram da Itália. E o italiano foi a minha primeira língua. Eu, até 6 anos, não falava português. Por isso que eu tenho esse sotaque infernal até hoje. Agora com 78 já. E sempre com a minha família falei italiano. Com a minha irmã, que ela faleceu há pouco mais de 10 anos, eu só falava italiano com ela, nunca falei português com a minha irmã. Agora, o meu interesse pela literatura italiana veio daí. Principalmente porque eu fiz mais um trabalho, não na área de literatura propriamente dita, mas na área de tradução. Quer dizer, eu analisei 2 traduções italianas do conto A Hora Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa. Existem 2 traduções italianas, eu fiz análise das 2, mostrando, dando opiniões, fazendo avaliações da qualidade da tradução, sempre instrumentado em uma crítica, em uma teoria. Existe uma teoria sobre tradução. Então eu usei esses preceitos dessa teoria e fui analisando as 2 traduções do italiano. E o meu interesse pelo doutorado foi no próprio Guimarães Rosa, porque eu gosto de ler, né? Eu gosto de ler esse autor especificamente, mas também porque o Sagarana é um livro que, fora ter uma linguagem interessante e tal, que é bonita, uma linguagem muito fluente e tal, interessante, rica, cheia de neologismos, etc. Mas na minha tese, a linguagem ocupou 1 ou 2 páginas só. Né? Uma tese de 300 páginas ocupou 1 ou 2 só. Porque eu me dediquei muito mais a fazer uma análise do livro sob uma perspectiva sociológica, que é, na minha opinião, né, o livro é uma representação do Brasil da Primeira República, que vai de 1889 até 1930. E todos os contos têm indícios camuflados, evidentemente, como tudo em Guimarães Rosa, camuflados que mostram que esses contos se passaram nessa época. Nessa época tem 2 fatos que ocorrem. Um deles é que é um período de extrema violência dentro do Brasil. É a época de cangaço, é um monte de coisa que tem no Brasil. Mas outra coisa que tem nessa época também é o surgimento do chamado pensamento social brasileiro, que ocorre na década de 30, mas que já vinha desde a década de 10 e 20 com Oliveira Viana. Oliveira Viana foi um dos que se preocupou em analisar o Brasil
Depois teve o Sérgio Buarque de Holanda, em 1936, depois com o Raízes do Brasil. Teve o Caio Prado Júnior, né? E assim foi. Teve vários autores, o Gilberto Freire, em 1933, e esses autores tinham um objetivo, que era analisar o Brasil para corrigir o Brasil. Quer dizer, a pergunta era, isto aqui vai dar civilização ou não vai dar? Essa era a questão. O Caio Prado Júnior, por exemplo, se ocupou em fazer uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos deram certo e a gente não deu? Essa era a ideia dele, né? Então isso foi interessante, que me obrigou a estudar um monte de assuntos, como sociologia, etc. E olha só, você esteve na Itália já também ou não? Já. Em outros lugares também, até porque antes, quando você trabalhava na empresa, no Grupo Votorantim, você precisou viajar também a trabalho, né, para trazer algumas técnicas, né, sobre esta questão da engenharia em Minas. Mas também você viajou também o país por conta desse seu trabalho também artístico, e você é um profundo conhecedor de muitas óperas também, né? Pelo que você nos contava. Como que foi esse processo? Primeiro, você esteve no mundo, fora do Brasil, para trazer informações técnicas para o teu ramo profissional. Depois você esteve de novo fora do Brasil, aliás, com um momento emotivo, né? Uma emoção grande, né? Pessoal, né? Da sua família, que você vai poder contar também na Finlândia. Mas depois você foi trabalhar essa questão artística. Conta para o nosso telespectador como que foram esses dois momentos na sua vida. Eu tive que viajar muito a trabalho. E quem viaja a trabalho não vê nada. Não consegue. Mas eu depois... Infelizmente não tem jeito, né? Ou você trabalha ou você se diverte. Mas eu saí muitas vezes de férias. Nas férias eu sempre aproveitava. Acabei indo 3 vezes para a Rússia, acabei indo para Nova York várias vezes, sempre na época de inverno, que é época boa para fazer o quê? Para se ver concerto, para se ver ópera, para se ver ballet. Então a ópera sempre foi com essa finalidade. Tanto é que eu sempre que ia, por exemplo, numa cidade dessas como Moscou, antiga Leningrado, ou Nova York, ou Londres, ou Amsterdã, era ficar 10 dias. É o mínimo que eu ficava, porque aproveitava ali, a gente fazia o programa e tal, e ficava aproveitando. Então isso me permitiu, assim, usava bem esse período, todos os dias, com pelo menos uma atividade por dia, uma atividade artística por dia, sempre música ou ópera, né? música de orquestra, ou música com solistas, ópera e ballet e dança. E você pôde assistir, inclusive, grandes maestros também. Sim, né? Isso aí não tem, isso aí foi possível mesmo, eu cheguei a ver coisas assim, e grandes cantores também, viu? Tem um cantor muito famoso, russo, chamado Boris Christoph, eu cheguei a ver ele cantar. Então eram coisas assim que eram boas. Quer dizer, durante o período que eu trabalhava eu não podia fazer isso, né? Mas aí deu para aproveitar bem. E as minhas últimas 3 viagens foram para a Itália, aí para ver arquitetura, que eu gosto também. Tá? Eu só viajei para cidades pequenas, eu nunca fui para cidade... Nessas últimas viagens de férias eu não fui em nenhuma cidade grande. Só nesta última viagem que eu fiquei alguns dias em Florença. O resto só cidades pequenas do norte da Itália. E por que você esteve na Finlândia? É que, como eu falei, na lava subterrânea a gente pegou a tecnologia de uma empresa finlandesa, a Outokumpu. E eu tive que passar 5 meses na Finlândia. A minha mulher foi grávida. Olha. E aí eu tive um filho lá. Que é o Raimo. Porque o nome é um nome está com finlandês. Quantos anos? 42. Ele é finlandês e eu fiz uma homenagem à Finlândia, porque eu tenho muito apreço, né? E ele então tem um nome finlandês típico, né? Que é Raimo. E teus filhos estão no Brasil ou continuam fora do país também? Eu tenho um filho que está na Áustria. Ele fez um mestrado lá e ele está lá agora, está com a mulher. A mulher, ela é da área financeira, trabalha no Grupo Votorantim, está lá na área de celulose e ele está lá junto com ela. Você está vendo, né? Trabalhou no Grupo Votorantim, a Nora também trabalha, né? Você vê que é o grupo familiar mesmo, né? Entrosado, é geração da geração, né? Daqui a pouco os teus netos estão lá também, né? Os teus netos estão lá na pré-adolescência, pelo menos. Quem sabe? Nildo, vindo agora um pouco aqui para a Fundec também, e eu acho que é um outro trabalho muito interessante que você vem desenvolvendo, que é a questão do cinema. E lá na Fundec, para quem não sabe, vai saber agora também, existe a possibilidade de as pessoas estarem assistindo pelo menos palestras com relação ao cinema. E você está em estudo, você está estudando, você tem uma ideia sobre o cinema, você está estudando alguma coisa dentro do cinema. Então, explique para o nosso telespectador como é esse trabalho feito pela Fundec, né, que você já fez,
Eu sei que você já deu aula na Politécnica também, da USP, né? Como foi essa integração? Foi depois da aposentadoria, antes? Na realidade, isso aí tudo veio depois da minha aposentadoria, né? O meu... Quer dizer, a vida não acabou depois que você aposentou, acabou, né? Acabou, não. Durou mais uns 5 anos, depois acabou, né? Então, hoje, eu me dedico só a isto. Fiz aquele mestrado, fiz aquele doutorado. Teve uma época que eu estive muito ligado a um grupo de dança de Santos. Uhum. Então, essas coisas que eu acabei fazendo depois de aposentado. Atualmente, eu estou, na realidade, me dedicando muito à questão do cinema, porque estou fazendo um trabalho sobre cinema. Estou fazendo um trabalho que é analisando a questão do incesto no cinema, né? O incesto, ele é interditado em todas as culturas, que é uma coisa até surpreendente. E é um tema bastante explorado no cinema, né? Às vezes explorado panfletariamente, também. Né? Às vezes explorado, mal explorado. Uhum. Às vezes as pessoas exploram mal, né? Alguns diretores exploram mal, querendo te dar uma ideia de que a interdição do incesto é sinal de ignorância, é sinal de falta de liberdade, né? A interdição do incesto é universal. Então, as pessoas que pensam que o incesto devia ser liberado, elas deviam explicar primeiro por que ele sempre foi proibido. Em qualquer civilização. O Pierre Clastre, que estudou tribos tribo de índios da Amazônia, constata a mesma coisa. Descobrir por que o incesto é proibido, o Freud se ocupou, o Lévi-Strauss se ocupou, o Pierre Clastre se ocupou, até filósofo, né, se ocupou disso aí. Então, é uma questão muito interessante, porque a transgressão dele sempre tem alguma razão. E esta transgressão, pode ser psicológica, pode ser lá o que for, obriga a gente a estudar muito também, de novo, para poder explicar a razão dessa interdição, por que essa interdição ela é quebrada, num certo momento. Nessa cultura tem a história de Édipo, Jocasta também. Você está trabalhando mais ou menos nessa linha? Não? Não, porque aí é só quando existe uma, vamos dizer assim, eu não sou psicólogo, então eu tenho que tomar cuidado quando eu vou usando. Eu vou usando a psicologia sempre tomando cuidado de, primeiro, ler com cuidado, segundo, pedir para alguém que me ajude. Isso sempre tem que fazer. Tem que ter sempre mais um, né? Mais um, tem alguém que ajude. Mas essa questão que você está falando de Édipo é um fato essencial dentro da psicanálise, né? E ele é um fato extremamente importante, porque ele, agora eu vou tomar um pouco de cuidado para falar, porque eu vou falar um assunto que eu estudei, mas eu preciso ver, né? Existe uma lei que não está nos códigos, não está em lugar nenhum, mas que é a lei da castração, né? Que estabelece limites. Então, a lei da castração proíbe que o sujeito tenha tudo. Sim. O incesto é um deles. Tá certo? Então, a lei da castração é uma lei que o Freud estabeleceu. E para você trabalhar esse seu estudo, essa sua análise, você está buscando nos filmes mesmo ou em textos críticos? Como que você está buscando isso? Somente em Sorocaba, São Paulo? Como você está fazendo isso? Não, na realidade, olha, por exemplo, para analisar alguns filmes, principalmente filmes que se passam no mundo pós-moderno, onde existe uma ideia, em alguns filmes, de que o incesto pode ser uma prática válida para trazer a felicidade a todo custo. Eu me sirvo de autores que são de fora, principalmente um autor, aliás, são vários, mas um deles é o Massimo Recalcati, que é um autor lacaniano, né? E ele, então, estuda profundamente a sociedade pós-moderna. Todas essas questões envolvendo a sociedade pós-moderna são estudadas por ele. E ali, então, é que eu encontro grande parte do material que eu preciso. É claro, tem momentos que eu preciso de uma ajuda, né? Eu vou perguntar para a pessoa, escuta, isso aqui está correto? Tem uma amiga minha, que é a Cássia até, que é psicóloga, ligo para ela, escuta, aqui está falando isso, você concorda? É isso mesmo? Tá, concordo. Tá. Então eu pego e escrevo. Eu não posso escrever uma coisa que eu não tenho certeza. Você está embasado, né? Embasado, lógico, eu estou me baseando naquilo que eu estou lendo. Na Fundec,
O meu trabalho não tem nada a ver com isso. Eu não estou fazendo filmes que analisam a questão do incesto. Na Fundec, a Fundec é uma entidade que tem uma função educacional. Então, para mim, na Fundec, o filme serve como ilustração de alguma coisa que eu quero comunicar. Por exemplo, nós analisamos durante 5 horas, um dia 2 horas e um dia 3 horas, o filme Procurando Ellie, que é um filme iraniano. Então, qual é o discurso? O discurso é, primeiro, falar sobre sociedade, sobre cultura, sobre aquilo que a antropologia chama de sociologia do conhecimento, explicar como é que as culturas são, como é que elas não são, se elas são diferentes, por que elas são, por que elas são tão diferentes. E aí, então, com isto, ilustra no filme, o filme acaba ilustrando isso aí. A próxima palestra, o pessoal sugeriu que eu continuasse com o mesmo diretor iraniano. Então, são mais 3 horas, eu vou dar semana que vem, sobre um filme iraniano do mesmo diretor, que é esse A Separação. Então, vou continuar com esse mesmo discurso, vamos dizer, sociológico, ou vamos dizer assim, cultural, né? Agora, por outro lado, também, como a finalidade da Fundec é uma finalidade educativa, eu vou também dando, ao mesmo tempo, vou discutindo critérios de avaliação de obra de arte de um modo geral e do cinema em particular. Então, eu não encerro só analisando o filme, mas eu vou também agregando outras coisas. Por isso que cada filme leva 3 horas, às vezes leva 6 horas, 5 horas, coisa assim. Porque é comentado, né? É comentado, que não é o trabalho exatamente que faz o Sesc. O Sesc faz um trabalho maravilhoso, sim, mas é um trabalho, já faz uma apresentação de filme, e aí vai alguém que comente, ou então tem um debate no final do filme. No nosso caso, lá na Fundec é diferente. Na Fundec existe um objetivo de falar alguma coisa, e aí o filme ilustra. Por exemplo, no dia 27 vai ter um filme chamado A Caça, que é um filme dinamarquês. Esse filme dinamarquês vai ser discutido lá, é a psicologia de grupo, a psicologia de massas. É isso que o objetivo é discutir isto no filme, como é que isso aparece no filme, como é que o filme ilustra isso. E essas análises que você faz, você se baseia num conhecimento teórico teu ou apenas como um cinéfilo, por exemplo? Eu acho que são as duas coisas, porque eu tive que estudar psicologia de grupo quando estou fazendo o meu trabalho que eu estou fazendo lá, sobre incesto. Eu tenho que fazer. Eu estou estudando psicologia de grupo. Então, que o Freud fez uma análise. O Freud tem um livro sobre ele que é exatamente isso, chama Psicologia de Grupo, e é um livro de 1921. Então, eu tive que estudar esse livro, como tenho que estudar outros livros que também falam sobre psicologia de grupo. Um livro do René Girard, que é um autor, e outros autores. Então, isso aí agora, com isso aqui, eu acabo então utilizando nos filmes que eu analiso. As suas palestras acontecem quando na Fundec? Por enquanto está nas quartas-feiras, são 2 por mês por enquanto. Mas nós 2. E é feito à noite, é isso? À noite, das 6h30 às 9h30. Das 6h30 às 9h30, porque você pega um filme de quê? Um longa-metragem, 2 horas? É um filme de 2 horas e depois o resto é tudo comentário. E para a pessoa participar, é qualquer cidadão, qualquer pessoa que tenha interesse? Claro. Por exemplo, você. Nildo, e as suas palestras que acontecem às quartas-feiras, das 6h30 às 9h30, esse estudo todo que você faz, precisa agendar, porque tem número limitado, né? Não é que talvez seja limitado, porque as instalações da Fundec são grandes. Certo. Mas para eles saberem aonde que eles vão instalar, porque eles têm que saber aonde que eles vão instalar. Por isso que a gente pede que a pessoa ligue antes e diga que vai. Porque é claro que se uma pessoa chegar lá e disser eu não me inscrevi, mas quero entrar, vai entrar. Vai entrar também. Não tem dúvida. Mas, de qualquer maneira, é interessante porque eles sabem que tipo de instalações podem fazer. Se for pouca gente, faz numa sala com uma televisão grande, fica um som bacana. Tal. Se for muita gente, tem que já fazer lá no anfiteatro, e aí, então tem que já colocar aquele retroprojetor. Tal, né? Começa outro tipo de apresentação. Né? E só finalizando, por enquanto você está analisando esse diretor iraniano, mas você faz outras análises de outras produções também, né? Isso. Eu estou analisando esse filme iraniano primeiro, porque ia falar sobre cultura. Depois, o pessoal pediu para analisar um outro filme dele, que eu vou fazer agora. É um filme que trata de relações humanas, fundamentalmente de relações conjugais. É um filme muito interessante. Depois o outro, como eu falei, eu vou tratar de psicologia de grupo. Os outros filmes eu ainda não tenho em mente, mas eu tenho algumas ideias. Por exemplo,
Tem filmes que eu vou tratar sobre, por exemplo, a questão de relações afetivas, mas aí filme chinês, já como é que a cultura chinesa trata o assunto, diferente da nossa e diferente da cultura iraniana. Muito bem, se você tiver um programa na quarta-feira, precisar, já tem esse programa, 2 vezes ao mês, e sai publicado no Jornal Cruzeiro do Sul. A partir do momento que você ler lá, basta ligar na Fundec, marcar, e como disse o Nildo, se você chegar lá, de repente, ficou sabendo agora, e como eu faço, vá, sabe que tem um lugarzinho para você lá, né, Nildo? Nildo, obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Viu? Opa, muito obrigado também por ter dado essa oportunidade de vir aqui também e dar as minhas sugestões. Não sei se elas foram úteis, mas de qualquer maneira... Com certeza foram. Vale a tentativa. Se bem que o Guimarães Rosa dizia que em arte não vale a intenção. Mas em todo caso, nós vamos deixar agora o Guimarães Rosa de lado e vamos dizer que vale a intenção. Vale a intenção, tá certo. Parabéns, viu, Nildo? Muito obrigado. E o Vida Pública de hoje conversou com o engenheiro de Minas, Nildo Máximo Benedetti. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.